O sócio que vai falar vai ser o Clélio. Ele é designer de experiência e artista visual. O Clélio há 6 anos fundou o Sense e já apresentou seus trabalhos na Tate Modern, no Festival Sonar e no Museu da Manhã. Hoje, o Clélio é CXO do Templo Studio. Olá, boa noite, tudo bom, pessoal? A minha missão aqui é basicamente gastar 15 minutos do seu tempo mostrando um overview que quem já procurou saber sobre o SXSW já sabe. Então, aqui presente tem a Cláudia, tem o Tomás, tem o Lucas que foi embora, tem mais um outro, tem uma galera que já foi para o SX. Quem conhece o que é o SXSW? Por favor, levanta a mão. Ok, beleza, então estamos mais ou menos bem. SXSW, para quem não sabe, é um evento que acontece há 32 anos, em Austin, no Texas, que movimenta normalmente 100 mil pessoas das mais diversas áreas do mundo, de empresas e etnias, idade, profissões. Existem basicamente um trabalho de arte, cinema, interatividade, negócios usando cannabis, negócios usando a saúde. Então, de certa forma, é um lugar que é o ponto de convergência de inovação. Diferentemente de um festival como Cannes, para quem é de agência, o SXSW fala sobre o próximo prêmio de Cannes, né? E Cannes fala sobre o ano passado. Então, nesse ponto de perspectiva, o SX ele conversa sobre o futuro. Minha relação com o SX começou há muito tempo atrás, mas basicamente o ano passado foi a primeira vez que eu fui. Eu fui pela Apex, numa comitiva brasileira, a gente fez um trade show, a gente se apresentou lá e tal, a gente deu palestra, passou no B9, e esse ano eu também fui. Só que dessa vez eu levei eu mesmo, de novo, também aqui. A minha missão lá no SX esse ano, no trade show, foi mostrar experiências usando realidade aumentada. Todo mundo aqui já experimentou Pokémon GO, etc e tal. A gente precisa de Pokémon GO. A gente precisa de experiências que simplifiquem esse entendimento sobre a tecnologia. E o porquê disso é importante, eu vou falar daqui a pouco. São 6 pontos que eu vou falar aqui. A primeira é uma visão ampla sobre o que eu senti do evento. Então, prestem atenção. Isso é basicamente extremamente particular. Então, não tenho mínima pretensão de falar o que aconteceu no SXSW. Eu tenho que falar sobre quais foram as minhas impressões perante ao meu background. Então, como dizem, fundei a WeSense, trabalho com experiência, conecto marcas e pessoas, acredito muito em cultura digital e etc. Vamos lá. A primeira coisa, cara, China, relevância contextual, transformação digital, tudo isso a gente vai ver durante a palestra. Inclusive vai ter muitos pontos que vão não estar fechados, vão estar soltos, que a gente pode conversar logo em seguida, e aí a gente tira dúvidas e ver, e principalmente como a gente aplica isso na realidade de cada cliente e tal. Vamos lá. Não existe mais o WoW. Sabe, tipo, há 10 anos atrás um touch era o WoW. Hoje, touch, pelo amor de Deus, né? Touch está em todos os lugares. Para uma criança, touch não é nada, né? Para uma criança, realidade aumentada não é nada. Então, tipo, houve uma maturação sobre tecnologia no modo geral. As pessoas não estavam esperando mais coisas fantásticas, estavam esperando aplicações. Em termos de realidade, inteligência artificial, ficou muito claro que não existe nada que resolve tudo, e a gente passa a cuidar, principalmente, de problemas reais, bem específicos, e cuidar disso. Não existe como resolver todos os problemas amorosos de alguém, como no filme Her. Existe como resolver o seu problema de banco. Saber onde você está gastando e como eu posso melhorar e onde eu posso investir seu dinheiro. Problema real. Problema real. Identificar padrões do seu DNA para prevenir doenças. Ou, já que você tem essa doença, como a gente cuida dela. Certo? Problemas reais. Transformação digital. Todas as empresas, as grandes empresas, falam isso muito claro. E aí a gente está falando de Nestlé, Coca-Cola, IBM, Google, whatever, todas elas, não importa. E transformação digital não é simplesmente cuidar do seu site, do app, não. É pensar desde a cultura interna, desde o endo, até, de fato, o canal de saída para o cliente. Como que você cuida disso de uma forma muito holística? Isso dá muito trabalho. Isso dá muito trabalho. Mas é inevitável. Então,
cada passo é importante. Cada processo de inovação dentro de uma empresa é extremamente relevante. E muitas falaram sobre isso de uma forma muito clara e evidente. Num âmbito mais de experiência, né, contexto é a regra. E aí o contexto é sobre o lugar onde a gente está, o que a gente come, quais são os dados que a gente gera diariamente, o que a gente acessa, e agora biometria. Experiências pautadas em aspectos biométricos. Entender o seu batimento cardíaco, entender a sua reação da face e provocar alguma experiência pautada nessa resposta imediata. Antes era muito caro, hoje é mais ou menos caro. E daqui a pouco vai ser menos caro. E depois vai ser razoável. E depois a gente vai conseguir implementar. E qual é a grande questão disso? Tudo que está no nosso bolso, todas essas câmeras são sensores. Então, cuidar disso é importante. Entregar contexto é extremamente relevante. Contexto é a regra. No âmbito mais do festival, tem só um track só de cinema em realidade virtual. Foi maravilhoso passar lá 2 dias experimentando obras de arte, obras de cinema, obras de interação. O VR, o XR, a realidade aumentada, eles deixam de ser tecnologia e passam a ser experiências. Então, tipo, nesse caso era um filme feito aqui em Córdoba, do lado, na Argentina, que seu personagem era uma cadeirante e ela queria transar. Esse é o plot do filme. É maravilhoso. Tem 10 ou 12 minutos de duração e te coloca numa posição que antes você não era possível. E a experiência você usava realmente uma cadeira de roda para... Cara, potente, só que é arte, não é tecnologia. Nesse contexto também, ainda, o trade show, ele vira uma parte do festival. Óbvio que a gente adora ir lá e conversar com, sei lá, com o cara do Starbucks, a gente adora, sei lá, trocar uma ideia com todos os futurólogos. Cara, mas o trade show, ele é a inovação feita por 50 países que estão expondo lá, que levam suas comitivas e delegações, que estão fazendo na prática e estão vendendo já o produto. Então, tipo, desde máscara facial que ajuda com mais um sensor para ver se sua pele está boa e te recomenda determinados produtos, até coisas muito, vamos dizer assim, pointless. E aí eu chego isso no final. E principalmente, eu acho que a grande diferença do ano passado que eu fui para esse, e dos outros que eu comecei a estudar também, é que não houveram grandes lançamentos, não houveram grandes atividades, ativações, casas. Houveram casas legais, bacanas, que, para quem não sabe, o festival é assim. Existem milhões de palestras ao mesmo tempo dessas palestras tem um monte de casas sendo patrocinadas por países ou por empresas tipo IBM, Snapchat, Twitter, Dell. E dentro dessas casas tem experiências, tá? O ano passado teve o lançamento do Red Player One, que era aquele grande lance assim, caraca, revolução da realidade virtual, né? É o grande imaginário, assim, poxa, é o Steven Spielberg experimentando a realidade virtual. Esse ano foi, sei lá, normal. Isso mostra também a maturidade do mercado. Maturidade sobre entender o que é woke e o que não é. Então, tipo, a gente não sabe exatamente o que vai ser o ano que vem, mas a perspectiva é que tenha mais acontecimentos sobre isso. No contexto de plano de fundo, eu normalmente sempre faço isso em todas as conversas que eu digo, é que a gente tem que mostrar onde a gente está, para onde a gente vai e por que a gente está falando sobre isso dessa forma. A gente está vivendo uma quarta transformação, não industrial só, mas tecnológica. A gente deixa de olhar o nosso smartphone como um apetrecho de tecnologia, porque ele virou parte do nosso corpo, e a gente começa a usar gadgets, dispositivos que mais se parecem como lentes, óculos, fones, no qual a gente conversa com eles. Então a gente passa das interfaces de tela, keyboard, mouse e teclado, a China falou sobre isso, e eu vou pontuar daqui a pouco, para dispositivos que conversam com a gente, como nós conversamos com eles. Então a gente treina esses caras para falar com a gente, seja através de um chatbot do Mastercard, seja através de um assistente pessoal que está no centro da nossa casa, desligando a nossa luz, ligando o ar-condicionado quando a gente chega, ou comprando a fralda, whatever. A gente conversa com voz com eles, seja através de visão. A gente enxergar obras de arte, enxergar caminhos, enxergar coisas que não estão no nosso mundo real. Então, essa mistura. Bom, para não dizer que eu estou mentindo, a Gartner, todo ano, ele lança esse gráfico. Esse gráfico, basicamente, é um hype cycle
sobre tecnologias emergentes. Então, tipo, uma tecnologia que começa aqui, ela gera muita expectativa pra caramba, etc e tal, ok. Chegou no máximo de expectativa. Depois ela, cara, isso aqui não vai funcionar. Isso tá muito ruim, caraca, isso é uma bosta mesmo. E aí depois vem a maturação. Nesses pontos aqui não dá para enxergar, mas realidade aumentada, realidade mista, casas conectadas, assistentes virtuais, inteligência artificial de aprendizagem profunda, já está exatamente no entendimento da maturação. E isso também é uma justificativa porque não teve nada wow esse ano, certo? Só que não faz sentido não apostar, não faz sentido não treinar, não faz sentido não experimentar nesse momento. Que aqui é consumer level, mas toda empresa de inovação ela precisa estar arriscando desde aqui, talvez, sabe? Ela precisa olhar para isso como asset, precisa olhar isso como oportunidade. E não necessariamente como, cara, meu cliente vai usar isso agora, certo? Isso é um pensamento. Foram milhões de apresentações, eu devo ter assistido 15. No máximo. Cláudia fez um ótimo trabalho, Tomás fez um ótimo trabalho, só procurar lá, próprio Mark, meio mensagem, a galera tem um monte de material aí. Eu vou colocar 2 e mais algumas para falar. A primeira, Amy Webb. Amy Webb é uma futuróloga. Cara, qual a função dela? Identificar a tendência, escrever um reporte gigantesco de 350 e publicar todo ano no dia que ela faz o SXSW. Isso é a parada. E ela deu uma palestra maravilhosa. Ela colocou pontos como privacidade morreu. Lembra que eu falei que a gente ensinou as traquitanas a conversar com a gente, enxergar como a gente? Como que ela enxerga? Através de uma câmera. Como que ela fala? Através de um sensor, um microfone, um speaker. Como que ela entende que eu preciso ou quero escutar tal música ou quero comprar tal coisa? Porque meus dados estão lá. Esse é o trade-off. Essa é a troca. Eu estou disposto a trocar minhas informações por privacidade. Minha privacidade por informações. Minha privacidade por melhores produtos. Isso é batata. As grandes empresas elas precisam regular isso e cuidar disso melhor. Porém, existem milhares de produtos sendo desenvolvidos a partir do nosso entendimento. Privacidade morreu. Tá? Essa palestra, esse reporte está no site do XSW, é só procurar, depois a gente pode até publicar isso aí depois. Tá? A outra palestra, Rohit Bhagwat. A gente até tirou uma foto, chutou com ele lá e tal, tirou foto. Tá. Esse cara é um cara extremamente diferente. Há 10 anos ele procura tendências no mundo todo, globais, não óbvias. E eu vou listar 2 aqui. Ele listou 7 na palestra. A que eu mais gostei... esse é o livro, ele lança todo ano esse livro e tal. Inclusive a palestra também está disponível. Adorei essa. Empatia como driver de inovação. Cara, tem gente que não quer correr na fila do banco, não quer correr na fila do supermercado. A Tesco, que é uma grocery store de Londres, ela criou uma faixa de atendimento devagar, onde ninguém pode, importunar ninguém. Todo mundo vai com o seu... Às vezes eu quero conversar com a pessoa. Isso a gente pensa muito para idoso, mas tem acessibilidade, tem muitas outras questões envolvidas. Então, olhar com o olhar de empatia para criar novos serviços é um driver muito legal. E isso é uma das tendências que ele colocou dentro da apresentação dele. A outra, e aí é bem particular, a gente faz isso, a gente adora fazer isso, mas é criar personas para falar pelas marcas. Né? São 2 casos, vocês podem seguir agora no Instagram, tá? Uma tem 1 milhão, outra tem 150 mil, mas são influencers. Em tempos onde gerar crise, né, cuidar de crise é difícil, porque todos somos humanos, todos temos passado, mesmo 10 anos depois, né? Mesmo 10 anos depois, pode acontecer 30, 40, 50 anos depois, cuidar dessas crises em termos de marca é muito complicado. Existem quantos jogadores de futebol, quantas personalidades que têm contrato vitalício, né? Sai mais barato cuidar disso. E aí você vai pensar, celebridade e tal, mas, cara, o Spider-Man, o Homem-Aranha, o Batman, são tudo celebridade inventada, celebridade virtual. O Mickey é uma celebridade inventada. Tipo, não é tão distante. A Lu, né, da Magalu e tal, já existe um movimento. A gente só precisa olhar isso com uma perspectiva como? No ano passado, inclusive, no SXSW, a gente levou o Wii. O Wii é um robozinho
que inclusive tem um portal ali, depois a gente mostra. O Wii é um robô, que a minha ideia no ano passado era como que eu faço propaganda lá da WeSense, uma das empresas que virou Temple Studio, né? Como que eu faço esse lance de publicação no Facebook, stories e tal, sem ter a personalidade? A gente inventou um robô em realidade aumentada que estava fazendo a cobertura do evento. Isso é um exemplo de uso prático hoje de mídia social. Claro, tom de voz, o que ele faz, persona, isso realmente precisa. E demora para criar. Né? Algumas outras palestras, aquilo que eu falei, né? Como o coração, né? Como o batido de coração pode redesenhar as experiências humanas, Immersive Storytelling. Esse aqui é da galera da Intel Studios. Imagina a gente a capacidade de registrar as pessoas através de hologramas. Basicamente é como a gente se coloca no centro da ação de um filme, de um jogo, de um whatever, percebendo o contexto espacial todo, sem ser um jogo, né? Sem ser realmente um jogo. Eles estavam discutindo realmente como a gente produz, revoluciona a indústria do cinema a partir disso. E o Bruce Mal, eu não assisti, mas quem assistiu falou que era maravilhoso. Ele fez uma experiência sensorial dentro da palestra, ele levantou uma bola que é extremamente relevante no mundo moderno, que é sobre... Foi quase sem querer, claro que não é nada sem querer, mas como que a gente desenha experiências que não sejam audiovisual? Parece que tudo é audiovisual, né? Parece que tudo... E não é, brother, né? Som, toque, experiência, sensação, contexto, isso faz muita diferença quando a gente desenvolve experiências. Vamos lá. Quarto ponto, China, inteligência artificial e data. O que isso tem a ver, de fato? 48% de todo investimento em inteligência artificial no mundo é patrocinado pela China ou tem venture capital de empresas dentro da China. O que isso significa na prática? Eles são um país que tem, sei lá, 2 bilhões? 2 bilhões de pessoas, talvez? Um pouco mais, ou menos, whatever. Eles não conseguem resolver problemas da mesma forma que a gente consegue. A gente pode resolver. É extremamente relevante para eles um entendimento de contexto e ferramentas que possam facilitar tudo isso. Eles precisam, de fato, usar muitos dados para conseguir cuidar das coisas. Eles estão realmente fazendo investimentos gigantescos em torno de resiliência, em torno dessas técnicas, justamente para fazer a mesma coisa que a gente faz hoje. As cidades inteligentes, tudo isso, são uma consequência natural de um processo que em pouco tempo vai ser inevitável para todo mundo. Lá tem uma característica muito forte, que é a privacidade. Lá eles não têm esse conceito de privacidade, propriedade intelectual e tal. Isso realmente é uma parada. Só que, a minha impressão que eu tive é que parecia muito propaganda política, assim, meio que tipo greenwashing, né? Tipo, eu faço tecnologia, eu crio novas experiências, eu crio novos contextos, eu mostro as coisas todas, mas de uma certa forma parece assim, porra, será que isso é legal mesmo? Todo mundo que já deve ter ouvido falar sobre aquela moeda social deles. Se você entra em débito, todo mundo sabe, e eventualmente se eu sou casado com alguém, os nossos scores, nossos números vão diminuindo. Mas o número de diminuir não é muito novo isso. Se você entra em dívida com o seu banco, seu score desce também. O que eles estão fazendo é que integrando todos os serviços do mundo não, da própria China. Né? E aí, para resumir, e aí eu termino aqui agora, quando eu falei sobre acessar teclados, uma das palestras era falando assim, como você usa linguagem natural de gestos para criar produtos melhores para para o mundo. Eram de uma galera da China. 170 milhões de pessoas chinesas sabem manipular um teclado keyboard. 700 milhões de chineses hoje sabem manipular touch, uma tecla touch, tipo um celular. Você aplica uma camada para entender as pessoas através de voz e automaticamente você está impactando 1,4 bilhões de pessoas imediatamente. A linguagem natural, a fala, o gesto, a visão, são ferramentas que não são só para pessoas que não conseguem. Não, é para todo mundo. E se acostumar com desenvolver esse tipo de experiência é extremamente relevante. Então, eles também estão liderando isso. Porque eles precisam de ter clientes e tal. Quibi, procurem.
tá? Quibi basicamente é uma produtora que mistura Vale do Silício e Hollywood para produzir conteúdos que duram o tempo que você comeu um Ruffles, sei lá, uma batata frita. São produtos realmente fortes e incríveis até 8 minutos. É isso que eles estão vendendo. Não à toa que o Netflix acabou de lançar uma série que tem, tipo, 8 minutos, são 20 capítulos, mas de 8 a 16 minutos. Não é à toa isso. Advento dos podcasts. Spotify está comprando geral e está brigando com a Apple por conta disso. Eles estão cuidando de verdade da produção de conteúdos em áudio. E o Trade Show. Sempre que vocês tiverem oportunidade, se vocês forem, procurem a Dentsu XD. A Dentsu XD é uma empresa japonesa, sou muito fã da galera, de verdade, sou fã de verdade, que eles sempre levam experiências que não têm a menor significância. Basicamente, eles criam experiências incríveis, usando tecnologias maravilhosas, que não fazem absolutamente nada. Eu não coloquei a foto, mas eles criaram um produto que é ajudando pais a ninar bebês. Basicamente é um dispositivo de plástico aqui que tem, você coloca o leite, tem uma mamadeira aqui e, tipo, serve pra nada isso. Serve pra tudo, os pais Eu sou pai. protagonizar. Não serve pra nada, não serve pra nada. Mas todos os produtos que eles levam, eles levaram com esse conceito, né? Tipo, pointless bring progress. Significa que, às vezes, você pode criar coisas que não fazem sentido nenhum, justamente para experimentar, que vão te levar para outro lugar, sabe? Tipo, ou pelo menos discussões. Obrigado, pessoal. Valeu.